Senhor presidente, senhoras e senhores senadores, a todos que nos acompanham pelos canais da Agência Senado, nas redes sociais. Senhor presidente, acabei de ouvir atentamente o pronunciamento da senadora Vanessa Graziotin, do senador Lindbergh, e não poderia deixar de fazer o contraponto, porque a audiência da TV Senado, ela é nacional do Iapoque ao Chuí, do norte a sul, enfim, ou leste a oeste, do norte ao sul, e é importante que restabeleçamos a verdade aqui, para que as pessoas não fiquem pensando que existe em curso no Brasil um estado de exceção. Vamos só relembrar um pouco como aconteceram as coisas aqui no Brasil. Nós tivemos um pleito eleitoral em 2014, em que a presidente da República, Dilma Rousseff, fez um programa digno das produções de Francis Ford Coppola, digna de Hollywood. Um programa eleitoral que vendia para os brasileiros, um verdadeiro paraíso. Vendeu-se que nós teríamos, continuando no Brasil, o espetáculo do crescimento. Os brasileiros compraram isso. Em 2015, logo após o pleito eleitoral, o que aconteceu? Uma coisa totalmente diferente. O presidente entregou uma coisa totalmente diferente. Principalmente na sua área, que era a área de energia, em que era alardeada aos 15 cantos desse país, a todos os cantos desse país, a competência da presidente na área de energia, a presidente quebrou o setor. A nossa economia, ela derreteu. Mas aí se pergunta, vai se caçar uma presidente porque a economia derreteu? Não. Como bem diz aqueles que defendem a presidente Dilma, nós não vivemos num estado em que o regime é parlamentarista. Quando a economia não vai bem, quando ela não está bem no parlamento, simplesmente tira-se o primeiro-ministro. Na verdade, não. Nós vivemos num regime presidencialista. Mas no regime presidencialista, a Constituição nossa, no nosso caso, diz que quando um presidente da República comete um crime de responsabilidade, ele é julgado pelo Congresso. Isso já aconteceu no Brasil em outras oportunidades, e o próprio Partido dos Trabalhadores, em diversas oportunidades, aliás, muitas oportunidades, pediu o impeachment de vários presidentes. Aliás, de todos antes do presidente Lula. O ex-militante do Partido dos Trabalhadores, Eduardo Jorge, chegou a dizer o seguinte: nós pedimos impeachment até do presidente do Corinthians. Então, naquele momento, era considerado uma peça normal, um instrumento normal constitucional. Mas o que aconteceu? Quis o destino que justamente o Partido dos Trabalhadores tivesse um presidente arrolado num processo de impeachment. Bom, e aí qual foi a saída? A saída foi criar um daqueles motes, estilo Minha Vida Melhor, Minha Casa Minha Vida, Programa de Aceleração do Crescimento, algumas peças publicitárias que encaixavam como uma luva naqueles programas e que tinham um apelo de marketing. E qual foi a peça dessa vez? Não sei se deu tempo, não sei se foi o João Santana que fez, mas rotularam. Isso não é novo, isso é uma prática que vem desde Lênin. Quando você não concorda com alguma coisa, quando você não tem argumento para enfrentar alguma coisa, rotule. Compare com alguma coisa ruim. E aí resolveram fazer o quê? Comparar um impeachment a um golpe. Bom, mas não tem tanque na rua, não tem nada não tem estado de exceção, não tem ninguém preso. A presidente viajava tranquilamente e deixava o Michel Temer, quem chamava de golpista, no cargo, e quando ela voltava, esse golpista, entre aspas, devolvia o cargo para ela. Mas o que era? Não, é golpe. Mas por que é golpe? Não, porque é golpe. E qual é o argumento para isso? É dizer que é uma conspiração internacional contra a política de melhoria social, contra a política de ajuda aos pobres. Um senador chegou a dizer na comissão do impeachment que isso era uma
conspiração internacional da direita reacionária juntamente com o FBI. Bem, chegamos a ouvir isso. Mas o certo é que, para tranquilizar os brasileiros, esse argumento não se sustenta. Agora estão tentando fazer a política do medo, dizer que o presidente Michel Temer está fazendo privatização e que isso vai acabar com o país. Na verdade, privatização não é uma coisa ruim. O próprio governo da presidente Dilma fez, e aliás só conseguiu fazer algumas estradas porque fez privatização, embora chamasse de outro nome. Começou num momento com as concessões híbridas, aí o que eu chamo de privatização envergonhada, mas depois fez as concessões e funcionou. Privatização não é uma coisa ruim. Nós não precisamos, às vezes, o Estado tocando coisas que não dá conta de fazer. Agora, está se dizendo, tentando se demonizar o presidente. Porque disseram que o presidente recebeu dinheiro de Caixa 2 ou pediu dinheiro para... Gente, essas delações vêm sendo feitas, inclusive da presidente Dilma. Porque o presidente Michel Temer não está respondendo a inquérito. A presidente Dilma, sim. O presidente Teori, ontem, determinou a abertura de inquérito contra ela e contra o ex-presidente Lula. Então, esse discurso de tentar desqualificar o presidente Michel Temer não traz melhor sorte no processo da presidente Dilma. A presidente nunca cometeu crime. Bem, o MPF acha que cometeu. O João Santana diz que cometeu. A esposa do João Santana diz que ela cometeu. O Cerveró também diz. E pasmem, o ex-líder da presidente aqui no Senado também diz que ela cometeu. Então não é bem assim que existe uma oposição malvada que está querendo tirar a presidente simplesmente por questões menores. Os crimes de responsabilidades que nós apuramos e foram confirmados são graves. Um promotor disse que não aconteceu. Não é verdade. Não é verdade. O promotor estava vendo um caso de crime comum. E tentam, às vezes, a todo momento, confundir crime comum com crime de responsabilidade. Crime comum eu já falei aqui. Crime comum é quando o sujeito chega com um revólver na padaria e leva uma cesta de pão. O crime de responsabilidade, quando o mandatário quebra a economia do país e o padeiro perde a padaria inteira. Então, o crime de responsabilidade ele é muito mais grave. Bom, mas o impeachment não vale porque foi Eduardo Cunha que começou. Tem desvio de finalidade. Eduardo Cunha não tinha o poder e nem poderia simplesmente negar o segmento daquele processo. Por quê? É obrigação dele, tendo fundamentos, receber. Ele tão somente recebeu. Quem julgou foi os 513 deputados que ali estavam. Foi a maioria. Então nós temos um processo em que a maioria da Câmara, a maioria do Senado, respeitado todo o direito de defesa. Eu vou até usar aqui aquele personagem, já disse aqui, José Dias de Machado de Assis, que gostava de um superlativo. Então eu vou usar. A presidente Dilma está tendo amplíssimo, com todos os acentos agudos que puder nesse I, amplíssimo direito de defesa. Nós acabamos de definir o rito ali, o roteiro do próximo julgamento. Gente, é uma coisa de louco. E agora há pouco o senador Lidberg disse que estão tentando acelerar. Não é que estão tentando acelerar, nós estamos cumprindo exatamente o rito que tem que ser seguido. O que a gente não pode é delongar. E por quê? E aí eu vejo em muitos momentos alegarem a defesa do Brasil aqui. Está no momento de pensar no país. Por quê? Agora mesmo eu ouvi falar que o Michel Temer está com um saco de maldade. Na verdade, maldade, gente, é os mais de 11 milhões de desempregados. Isso é maldade. Que agora mesmo eu li um tweet do governador aliado da presidente Dilma, Flávio Dino, tentando já jogar esses desempregados todos na costa do governo aqui. Não cita diretamente o Temer, mas de forma transversa a gente sente a intenção do Twitter dele. Então já estão tentando largar a carga de mão e jogar tudo nas costas de um governo que tem apenas um mês, ou apenas 2 meses de vida. Então só peço mais um minuto, senador Paim, e já encerro.
Só para tranquilizar a população brasileira, nós estamos num processo extremamente democrático, num país extremamente com suas instituições funcionando. Agora, legítimo é o descontentamento da presidente. É importante que ela venha aqui, porque nós temos perguntas importantes a fazê-la, com todo respeito, mas é importante que ela, nesse momento, possa responder à nação brasileira. Se mentiu ou não na campanha de 2018, na campanha de 2014. Se ela desrespeitou ou não o Congresso brasileiro no momento em que emitiu decretos sobre a égide de um projeto de lei que ela tinha mandado aqui, mas ela já agindo como se ele fosse uma medida provisória. Que ela possa dizer isso aqui com toda clareza e ela dizer aqui na frente dos senadores se ela acha que esse Senado é golpista ou se ela usou isso aí somente como figura de retórica. Ontem a carta que ela mandou aqui, lamentei. Lamentei porque não trouxe nada de substancial. A presidente simplesmente se limita a mostrar um descontentamento e, ao mesmo tempo, ataca. Não lhe traz a mínima sorte de poder angariar votos aqui. Minha avó dizia, quem quer pegar galinha não vai dizer show. Eu esperava uma carta diferente, mas veio no mesmo tom, desde o momento que começou esse processo, que a presidente tem se postado dessa forma. Ela não quis ir na comissão do impeachment, mas falou o tempo inteiro na imprensa de que nós estamos num estado de exceção, de que isso é um golpe, e com todo respeito pela presidente, pela ainda presidente Dilma, ela não falou a verdade. Nós não estamos num golpe, nós estamos em plena ebulição das nossas instituições. Tenho visto constantemente um ataque dos países bolivarianos, tipo dos mandatários bolivarianos, seu Maduro e Companhia Limitada. E também vi ontem reverberar aqui críticas ao nosso chanceler. Queria aqui de pronto, mais uma vez, elogiar a postura do governo brasileiro. O Brasil tem que se comportar como líder que é no cenário da América Latina e não compactuar com governos de exceção que tentam, a todo tempo, se imiscuir, entrar em questões internas brasileiras. Em determinado momento, até Pedro Stedley foi lá fazer discurso pedindo para que pudesse interferir aqui. No dia do impeachment, vários ônibus foram presos mandando manifestante aqui para o Brasil. Então, chegou a hora do Brasil dar um basta e quero parabenizar o chanceler José Serra pela postura que teve em mostrar o descontentamento do Brasil e dizer para o mundo que a Venezuela, nesse momento, e não confundamos Venezuela com Maduro, mas nesse momento, infelizmente, o país Venezuela está comandado por esse senhor que não nutre um bom respeito pela democracia e, portanto, não reúne nesse momento a Venezuela condições para estar no Mercosul, porque não cumpre a cláusula democrática que é exigida para que os países possam participar desse bloco. Muito obrigado, senhor presidente.